porque a gente recebe aqui as grandes personalidades de empreendedorismo do país. Hoje vamos ter uma presença feminina aqui, mas antes eu vou conversar com este homem, Ricardo Ventura. Não minta pra mim, como que você Mestre Eric Surita, a pergunta que não quer calar: quantos quilômetros você corre de uma vez? Depende. Não, fala aí, sério. Dá pra fazer, ó, o máximo que eu fiz de uma vez, meia maratona, 21 ponto quebrado. Mas normalmente você corre quanto? Não, 5, 7. Eu corro dos 5 a 7 quilômetros por treino, assim, a não ser que eu esteja uma preparação. Então, o desafio está lançado, porque eu estou ficando com ciúmes de você. Você tá começando? Sim, não, porque minha esposa tá falando assim: o Eric não tem barriga. O Eric não tem barriga. Então, estou começando a correr. Então, quando eu correr 7 quilômetros, ó, bate aqui, ó, desafio fechado, vou correr com você. E nós vamos filmar e vamos postar. Porque eu tá uma onda agora, né? De todo mundo ir para as academias e tal. Vai ser o desafio Eric Ventura. É verdade. Tá bom? Ótima ideia. Você vai me desafiar, eu correr junto com você. Ótima ideia. E eu sei que você tá indo pra academia, puxando ferrinho. Eu tô puxando ferrinho. Então, mais importante correr, você usar o cardio, mas tem que ir pra academia. Tô puxando ferrinho e tô correndo também. Então, quando chegar nos 7 quilômetros, muito bom. Eu vou correr com você. Não, podemos fazer menos. Eu tô dentro. Não, eu quero 7 quilômetros. Agora você falou 7, eu vou ter que correr 7. Tá bom. Então, nem que eu chegue com a língua de fora. Fechado. Posso apresentar? Tenho certeza que você vai tirar com tranquilidade, mas apresente nossa convidada da noite, por favor. Ricardo Ventura, com essa voz maravilhosa. Nossa convidada de hoje foi a primeira vencedora do reality show O Aprendiz, apresentado pelo empresário Roberto Justus. Ela atuou por 16 anos ao lado do empresário como diretora de novos negócios na maior agência de propaganda do país, a YR, e há 2 anos é CEO e sócia na RJ Educação, que tem como propósito contribuir para o crescimento dos empresários do Brasil através de cursos, treinamentos e mentorias, e lidera o DONA, Movimento de Mulheres Empresárias Executivas. Estamos aqui recebendo com uma salva de palmas Vivi Brafman. Muito bom. Que bom, né? Que bom ter uma presença feminina aqui neste programa. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada, Eric. Obrigada, Ricardo. Você sabe que eu sou Viviane Ventura Brafman? Ah, é? É Ventura? Tem alguma ligação aí. É Ventura? Viviane Ventura. Só que sempre me chamaram de Viviane Ventura, é mais fácil. Aí eu fui trabalhar no Citibank, no meu estágio, e o e-mail virou Viviane Brafman. Só que ninguém sabia nem escrever o Ventura é tão mais fácil. Era mais fácil, né? Pois é, aí ficou Brafman. Você sabe se o seu Ventura é de Portugal ou da Itália? É da Itália, de Sicília. É, porque o meu é de Portugal. Mas Ventura ou é de Portugal ou é da Itália. Olha só. Muito bom, né? Interessante. A pergunta que não quer calar: a vida é um reality show? Nossa, a vida é 100% um reality show. Quando eu achei que era difícil ganhar um aprendiz, é só você entender que tudo na vida é dividido em tarefas, né? Você tem que ter um começo, meio e fim para fazer qualquer coisa. E o aprendiz é isso em 3 meses. Então, é a vida real num curtíssimo espaço de tempo. Bacana. E você falou aqui, você falou que foi diretora de novos negócios, aqui tá na sua apresentação. Você também trabalhou de diretora comercial da Band. Também. Quer contar um pouco da sua trajetória lá? Como é que foi? Minha trajetória é bem eclética. É super interessante. Você trabalhou no banco, no Citibank, depois na televisão. Faltou uma parte que é a mais interessante. Qual? Eu estava no Citibank porque eu sonhava em trabalhar numa multinacional. Meu pai sempre foi presidente de multinacional, apesar de ser advogado. E aí meu sonho era morar fora, trabalhar numa empresa americana. Aí fui fazer intercâmbio, então tudo assim planejado na minha vida. Eu preciso ter inglês fluente, não vou aprender no Brasil, vou aprender fora. Consegui, fiz um intercâmbio. De lá, mandei meu currículo, que na época era correio, né? Porque eu não tenho idade toda, isso era antes da internet. Mas eu mandei meu currículo e fiz a entrevista no Citibank e fiquei no Citi, 5 anos. Aí, do Citibank, na verdade, no último ano, eu decidi que eu não queria mais ser presidente do banco. E quando a gente tem esse perfil empreendedor já na veia, né, de dono mesmo, eu falo, poxa, se eu não quero cuidar disso aqui, 3 mil funcionários no Brasil, eu falei, se isso aqui não me dá tesão, não me dá vontade, eu preciso fazer outra coisa da vida, porque eu não vou ficar aqui de gerente de planejamento estratégico a vida inteira. E aí, eu tinha um namorado, porque a questão aqui são os relacionamentos, eu falo muito de network. Eu tinha um namorado e o pai dele era diretor do DHPP, do Departamento de Homicídios da Polícia Civil. Pra onde eu fui? Foi pra delegacia? Do nada, abri um concurso, porque é difícil, né? Abrir concurso, vaga pública. Era o Alckmin, governador, abriu o concurso, 810 vagas,
Eu entrei para o quê? em 5º lugar para a Polícia Civil de São Paulo. Para tudo. No caso, era para investigador. Ah, investigador. Para investigador. Aí abriram as vagas, eu entrei em 5º lugar, fui para academia de polícia, para desespero da minha mãe. Então, larguei o Citibank, um salário ótimo, eu estava lá 5 anos, tive 1000 formações, Six Sigma, estudava Jack Welch. Assim, eu amava o que eu fazia, mas eu não gostava mais daquele ambiente. E aí, achei que eu podia... Eu tinha uma responsabilidade com o país, e até é interessante, porque é daí que vem o meu propósito, sabe? Eu sempre pensei, ninguém nasce em qualquer lugar por acaso, né? Meus avós são, como eu te falei, maternos de Sicília, paternos, minha avó da Ucrânia, meu avô polonês. Então, sem querer, eles pegaram um barco, era para parar no Rio de Janeiro, fugindo da guerra, e pararam em São Paulo. Então, assim, eu acho que eu não tô aqui por acaso. Então, eu sinto que eu tenho um dever com a minha sociedade, né? E eu achava que eu fosse cumprir esse dever através da política. Então, eu falei, é uma forma grande, não a única, mas é uma grande forma de eu poder ajudar o país. Quando eu entrei na polícia, aí eu desisti desse negócio chamado política. Aí eu entendi que o buraco é muito mais embaixo do que a gente imagina. E eu levei um tempo ainda para entender como eu poderia ajudar da melhor forma. E aí, quebrou o seu idealismo ali. Totalmente. Eu fiquei tão desiludida. Eu falei, será que eu mudo de país e desisto? Será que eu continuo e luto? Porque você vê coisas que assim... tinha política dentro até da própria da polícia, e você falou, nossa, o negócio aqui é... É muito bacana entender a política do país dentro da polícia. Da polícia. Muito. Porque várias coisas acontecem, né? Por exemplo, eu não consigo assistir Tropa de Elite, porque aquilo é tão real que eu me sinto mal de reviver aquele momento. Mas eu fiquei lá, não sendo corrompida, então consegui seguir numa equipe que fazia o bem. Eu ganhei 5 anos que eu estive lá. 5 anos eu ganhei troféu do Alckmin. E foi em época de 90 e pouco? Seria? Isso foi de 2000 a 2004. Tá, 2000. Eu fiquei no CIT de 95 a 2000. Aí na polícia de 2000 a 2004. Tá. Aí eu tava na polícia, desisti da política. Mas trabalhei no departamento de homicídios, trabalhei depois no DECAP. Isso em São Paulo, Em capital? São Paulo e na rua. Você chegou a trabalhar com o Ricardo Salada, não? Não trabalhei. Entrevistei ele ontem. É mesmo? Que legal. Não, super, todo mundo conhece. Que é o perito. Acabei não cruzando com ele. Eu fazia ronda noturna, cruzava com as equipes do GOI, trabalhava no centro da cidade. Sempre fazia uma boa ação. Então, eu gostei muito. Eu sinto que eu cumpri um dever ali. E aí, de lá, você foi... pra televisão? Aí de lá, não, foi engraçado. A minha mãe é atriz, então meu pai sempre foi executivo, minha mãe é atriz. Então eu fazia teatro, meanwhile, assim, sábado e domingo eu estudava teatro. Parava com a viatura, fazia minha aula, voltava. Então eu fazia produção com a minha mãe e trabalhava em eventos, fiz peça de teatro, fiz comerciais de TV, tudo isso. E aí eu tô na polícia e vejo o Aprendiz, do Donald Trump. E fiquei encantada. E o programa ia ao ar 3 vezes. Porque lembra quando TV a cabo não tinha muita programação? Uhum. Era People and Arts, que nem existe mais, né? Então passava quarta-feira, 8 horas da noite. Eu assistia com a minha mãe. Ah, que delícia, entretenimento. Eu curto, amo um reality. Gostei da tua primeira pergunta, porque a vida é aquilo mesmo. Aí, reprisava às 2 da manhã. Eu assistia de novo, prestando atenção na equipe que perdeu. Porque o Aprendiz, pra quem não conhece, né? É um programa com 2 equipes competindo entre si. Quem perde, um é demitido. Até que sobram 2. E aí um ganha. O programa ganha um emprego. Isso que era mais legal. Eu nem sabia a grana. Eu queria um emprego com o Roberto Justus, um grande empresário. Eu era formada em comércio exterior, então não ia ter chance de entrar na propaganda. E eu achei que esse era o caminho. Mas aí eu assistia à noite vendo quem perdeu. E anotava. Quem perdeu, porque perdeu. E reprisava domingo. Olha que falta de grade, né? De programação. Aí eu assistia domingo, focando em quem ganhou. Então eu fiz um livro, um caderno gigante, com todas as minhas anotações. E me inscrevi no Donald Trump. Não existia no Brasil. Falei pra minha mãe, vou morar em Nova York, vou ganhar o Aprendiz. E aí comecei a passar nos filtros da internet lá de seleção, por filtro. Então, acho que tinham 200 mil inscritos do mundo inteiro, porque ele fazia um casting geral. E eu passei para os últimos 60 mil e era uma entrevista, 60 pessoas. E a entrevista era presencial. Aí falei pra minha mãe, vou ganhar. Então eu não vou pra Nova York fazer a entrevista e volto, eu já fico. Aí você que vem me visitar depois que eu for contratada. E foi surreal, porque daí eu fui num supermercado em São Paulo, 1 semana antes de eu embarcar pra entrevista. E comprei, assim, pasta de dente, shampoo, que eu queria levar na mala. Viajar. Não, eu devolvi meu celular, fechei minha conta no banco e vendi os móveis do meu quarto. Então, eu já... Tava decidida. Tava decidida. Não tinha plano B.
E aí, quando eu tô no supermercado, eu tô na fila lá de 10 itens, tem uma... Isto é Dinheiro, na época, e falava assim, Roberto Justus é o Trump brasileiro. E era a cara dele. Larguei a cestinha, comprei a revista, voltei pra casa. Aí peguei o colchão da minha irmã, pus no meu quarto. Quando a minha mãe chegou, abri minhas malas, a minha mãe falou, minha filha, o que aconteceu? Falei, eu vou ganhar o aprendiz, mas no Brasil. Eu tinha voltado de um intercâmbio, eu amava morar com a minha mãe. Falei, eu vou ganhar aqui. E aí foi um drama até abrirem as inscrições. Eu não pedi exoneração, pedi férias. Então depois alguém ficou cumprindo o meu plantão um tempinho. Aí eu ganhei o programa. Quando eu ganhei, o Saulo, que era o secretário da Segurança Pública, cruzou com o Roberto, cortando o cabelo. E é muito interessante, na inscrição, era na Record, do programa eu coloquei funcionária pública, mas não falei da onde. Não falei, eu escrevi Secretaria da Segurança. Só que o Roberto só leu funcionária pública. E quando acabou, ele falou, você é professora, que eclético. Eu falei, professora. E os seguranças dele estavam lá e todos me conheciam. Aí, Vivi, porque era um cara do GOI, um cara da Rota. Aí eu falei, eu sou funcionária pública, eu sou investigadora de polícia. Quase surtou, ele não acreditou. Mas eu acho que tudo, assim, toda essa minha experiência de atriz, executiva do Citibank, depois policial, tudo isso compôs, né, um cenário, um repertório muito bacana para eu poder ganhar o programa. Muito legal. E hoje você tá com Master Business Network, seria sua mentoria. Como é que funciona? Então, o que aconteceu? A parada? Fiquei lá 16 anos, na agência com o Roberto, como novos negócios. Então, desenvolvendo network, trabalhando com conexões e relacionamentos, trazendo novos clientes. Aí, o Roberto se aposentou. Em outubro de 18, o Roberto vendeu a participação dele e foi tocar 8 empresas como conselheiro. Que é o que os grandes empresários fazem, né? Eles acabam recuando do dia a dia, viram conselheiros dos seus próprios negócios ou de outros. Que é um caminho maravilhoso e saudável para o empresário. E para os executivos também, né? Um ótimo caminho. Aí o Roberto me chamou em 19 e falou, vamos fazer o Aprendiz de novo, dessa vez na Band. Eu como conselheira, já tinha feito algumas edições. E ele falou, só que eu quero que você me ajude a vender cota de patrocínio. Me levou na Band, conversamos com o Johnny, com todo mundo. E aí, eu vendi 90% do programa. E fui contratada como diretora comercial. Então, eu fiquei na Band 19, 20, 21, pegamos a pandemia inteira. Mas aí eu vendia Masterchef, eu vendia Datena, todos os programas. Fiquei lá, até que pedi pra sair. E foi quando eu falei... Sabe quando você pensa assim, eu não cheguei até aqui pra chegar até aqui? Falei, eu preciso explorar melhor essa minha conexão com o Roberto. E eu convidei pra ser meu sócio. Aí, voltando pra esse propósito, falei, Roberto, você é um dos maiores empresários desse país, né? E a família dele veio da Hungria... sem nada, construiu tudo aqui do zero. Eu falei, eu acho que você tem um duty, né? Você tem um dever com a sociedade. Se eu sinto que eu preciso devolver tudo que eu aprendi, tudo que eu passei, que eu não quero que tenha sido à toa, eu sinto que você também tem esse dever de passar a tua história de sucesso, compartilhar. Por quê? Vocês sabem melhor do que eu. Para o pequeno e para o médio empresário já é tão difícil sobreviver no nosso país, né? É a coisa mais difícil que existe. Já é difícil ser empresário, ainda mais no Brasil. Então, apesar do nosso país, o que a gente pode fazer para esses caras não quebrarem, para eles não desistirem? E aí o Roberto topou. E a gente criou a RJ Educação. Aí eu falei, vamos começar então com um negócio muito top, muito bacana, que é um gigante mastermind, onde a gente acompanha empresários pequenos e médios por 12 meses. E eu sou o Business Network, que eu adoro. Então, eu conecto você com tudo que você precisa. Com a minha intenção de... às vezes, uma coisa que ia levar 5 anos para você conseguir, para você conquistar, eu consigo diminuir esse tempo e te colocar frente a frente as pessoas que você precisa, seja fundos de investimento, seja empresários do mesmo segmento que você pode fazer um benchmark ou fechar negócios. Então, eu me sinto muito realizada com esse projeto. E para os empresários que estão nos acompanhando, como é que eles fazem para se inscrever e estarem com vocês aí? A gente tá no 3º grupo já. Então são 3 anos, em 2 anos e meio. Tá no link da minha bio. Segue aí, Vivi Braffman. Chama Master Business Network, como você falou. Olha lá. Tá na tela. Tá na tela. E a gente faz o clube. Pode me mandar uma DM também. É bem mais fácil, inclusive. Eu já converso com vocês porque eu preciso entrevistar empresário. Né? Entender se você que tá nos assistindo agora tá pronto para esse momento. Se é o momento apropriado para você, se eu consigo te ajudar. Eu e o próprio Roberto. E aí eu tenho um outro sócio também chamado André Menezes, que tem um ecossistema bem grande que apoia. Já teve aqui. Então, é meu sócio porque ele tem um ecossistema de apoio. A gente consegue ajudar hoje o empresário em tudo que ele precisar. Muito bacana. Muito Obrigada. Bom.